Oi, gente, olá a todos aqui da nossa querida reprogramação. Estamos aqui de volta, agora são 12h21, número que eu gosto muito e já já vou falar por quê. Eu sempre tive muita ligação com os números, muita ligação com a numerologia, que eu gosto muito. Não sou uma numeróloga, mas sempre estudei. Até que em uma fase da minha vida, lá atrás, eu fazia uns mapinhas com as vibrações básicas, não é? Com número de alma, destino, data de nascimento. Eu gosto quando eu conheço uma pessoa, sempre pergunto data de nascimento, porque aí eu faço a somatória e dá para ver um perfil de qualidade, né, dos aspectos, é bem interessante. E os números, eles são muito importantes para o nosso planeta. E eles dizem muito, por isso que quando você vê aí os números gêmeos, né, as dobradinhas dos números, eles estão dizendo algo. Também não me peço para interpretar, né? Porque depende muito, mas tem muito material aí sobre numerologia que você pode começar a ler para assim inteirar. Por quê? Porque o universo é feito de códigos. E são assuntos muito complexos, não é falar de número, códigos e geometria. Então, como aqui nós devemos usar uma linguagem simples, não é claro, para que todas as pessoas entendam, tá? Então, a linguagem de uma forma mais simples possível para que as pessoas entendam. Mas você começa entendendo que todos os códigos de números, eles são importantíssimos no nosso planeta. Então, a sua data de nascimento, ela diz muito sobre você, porque ela tem uma vibração. A Terra, né, o universo, o planeta Terra, para se organizar, criou-se aí esse calendário, né, que foi uma forma de converter todos do planeta a um único ponto, vamos dizer assim. Então, implementou-se aí esse calendário que nós usamos e que é uma base para todo o planeta hoje, tá? Bom, o que acontece hoje, dia 4/4 de 2020, que também dá 4, não é? Então, é 4 do mês 4, juntando 2020, que também dá 4, é um código. É um código. E esse código, a gente fala, as pessoas falam, hoje abre um portal. Não é exatamente que abre um portal. Nós temos vários portais planetários, não é? Vários portais físicos e não físicos, materiais e imateriais, como, por exemplo, um grande portal físico, material. Por exemplo, onde estou agora, em Atibaia, e aqui nós temos a Pedra Grande. Ali é um grande portal. E montanhas, lagos, tudo isso são portais. Dentro do nosso corpo também nós temos portais, não é? Bom, o exemplo mais conhecido de portais dentro do nosso corpo são os chakras, que são portais também, claro, tá? E o que acontece? Nesse dia de hoje, é um dia que nos indica, que nos comunica, através do código 444, um alinhamento necessário, né? Alinhamento é uma vibração e coerência necessária, tá? Então, mesmo assim, nós chamamos dia portal, porque é um dia que nos indica algo, né? E aí, se nos indica algo, significa que é um portal, mas não um portal que se abre da forma que as pessoas entendam, né? Que é alguma coisa extrafísica que se abre no planeta, nada disso, tá? E é um portal porque nos indica um momento de concentrar a energia, como nos portais físicos da Terra, como eu disse agora, da Pedra Grande, e também outros portais físicos, como as pirâmides do Egito, a pirâmide de Kelpis, não é? Também é um portal físico, como montanhas, enfim, lagos, é porque se concentra ali uma força maior. E essa força maior, ela tem os dois aspectos, tá? Positivo e negativo. Todas têm, todas têm. Não adianta, você tem que entender melhor esse negócio do negativo e você não ter medo, né? Porque
Porque a pessoa só quer vibrar no positivo, 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 com medo no negativo. Mas você tem que entender que é necessário positivo e negativo. Né? Sempre dou o exemplo da bateria. Para a bateria funcionar e para a bateria fazer o que ela vem para fazer, tem que ter o polo positivo e negativo, tá? Mas o importante de tudo isso é o ponto que você escolhe ficar, tá? Vamos lá, então. Então, o mais importante, por exemplo, um furacão, ele tem os dois polos, né? A polaridade positiva e negativa. O choque desses dois, do frio e do quente, é que propulsiona o furacão, certo? E o furacão existe com positivo e negativo. Lembra que as pessoas sempre falam, eu também sempre falo às vezes, faz sempre que eu não falo, mas eu falo isso. No meio do furacão, o que é necessário você fazer? É encontrar o centro, que é o centro de neutralidade. Imagina um furacão agora, vai. Fica imaginando o furacão rodopiando ali. Porém, no eixo dele é o centro de neutralidade. É onde existe a neutralidade, a tranquilidade. As pessoas sempre falam, né? No momento do furacão, procura o centro, tá bom? Então, esse centro de neutralidade é muito importante entender isso para que você entenda a importância do dia de hoje, tá? Então, o que acontece no dia de hoje? Como é um dia de neutralidade, é um dia de converter-nos todos para o centro do olho do furacão e nos conectarmos com os aspectos positivo e negativo. Isso traz uma neutralidade unificada, tá? Então, o que acontece? O que aconteceu nesses dias aqui que está acontecendo? Na verdade, a Terra, ela já vem mostrando, né? Na verdade, era mais ou menos esperado o que nós estamos vivendo agora. A Terra precisou se ouvir e precisou fazer com que a humanidade se ouvisse. Então, no movimento que nós temos de expansão e contração, expansão vai para fora, contração converte-se para dentro no mesmo ponto. O que a Terra fez foi fazer com que todos nós voltássemos ao centro para encontrar um ponto, tá? Encontrar um ponto, porque a Terra, com tudo que estava acontecendo no planeta, tantos ruídos planetários, densidades e tudo isso que nós já sabemos muito bem, não é? Todos os barulhos, os ruídos, a densidade, a sujeira, o lixo, tudo isso que a gente já conhece, a Terra necessita também de reiniciar, também necessita de alcançar um silêncio interior. Então, quando se abre esse portal do tempo, que traz um código 444, ela está nos dizendo que houve um acúmulo e nós temos que entender que esse é um processo coletivo. É um processo coletivo. É isso que a Terra vem nos dizer e é isso que esse código 444 nos traz hoje. A necessidade de ordenar o tempo e o espaço. Na numerologia, quem conhece sabe que o 4 é a organização, a materialização, é a ordem. Então, a necessidade de nos organizarmos e a própria Terra se organizar no tempo e espaço. Porque a Terra ela entrou numa desarmonia muito grande. E neste momento, todos nós da quarentena, que também é mais um código 4, nós estamos tendo essa sensação, não é, de meditação, uma necessidade de meditação, porque já que somos quase que obrigados a estarmos em casa, né, quem puder ficar em casa, uma necessidade de entrar nesse período de meditação e sem ruídos para a Terra. Ela precisa entrar neste novo processo. Não é só a Terra que eu falo. Quando eu falo a Terra, é o próprio ser Terra junto com a humanidade. Deixar de ter ruídos. Quantos ruídos externos você tem? Nós temos. E a própria Terra entrou nesse processo de se calar. Porque quando se entra num processo, numa capacidade, num processo tão grande de tantos ruídos, não se escuta. A Terra não estava mais se escutando como um ser de tanta vibração. A humanidade também não.
E você também não, e eu também não. Não estávamos nos escutando. A Terra necessitou entrar numa vibração que não a fizesse mal, que não a trouxesse mais doenças. Então é um processo de quarentena. O processo de quarentena significa ordenar o tempo e o espaço para que o novo chegue. Isso faz parte da natureza. E você, enquanto natureza, faz parte deste processo. Todos nós fazemos parte deste processo, tá? O 4 é um número importante para nós. O 4 nos direciona nas 4 direções, não é? Norte, sul, leste e oeste. E os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Por isso, hoje é um dia de nos alinharmos para o centro de cada um, passando esse sentido de dia, entendendo esse processo de fractal da vida, que são os processos humanos, que nós necessitamos, sim, entender, nos alinharmos, porque as pessoas estão vibrando muito no medo, não é? Porque é um processo da Terra, isso que está acontecendo, não é o primeiro, não será o último, mas o desenvolvimento disso tudo depende de nós, depende de cada um de nós. Então, no próximo áudio, eu vou gravar uma condução de uma meditação, tá? Peço para você, se possível, se você tiver nesse momento, as representações dos 4 elementos, porque não existe harmonização nem dentro de nós, nem no universo, nem fora, se não for uma harmonização através destes elementos que configuram a natureza humana, a natureza em si, e você é parte da natureza. E você vai entender como os direcionamentos do norte, sul, leste, oeste, como eles são importantes na sua vida. Através da meditação, nós vamos fazer esse exercício hoje, que é um exercício de nos alinharmos, nos centrarmos, trazer para dentro do coração o centro do furacão, o centro da neutralidade, ok? Bom, então você prepara aí os seus passos sagrados. Se você não tiver esses elementos, não tem problema, mas se você tiver, a vela representa o fogo, um copo de água, a terra, a planta, o ar pode ser qualquer instrumento musical ou uma pena, tá? Se você não tiver nada disso, também não tem importância, você vai fazer do mesmo jeito. E nos encontramos no próximo áudio para o exercício de hoje. Espero lá, um beijo.